Revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir aí através do YouTube, para nós, para vocês todos queridos que estão nos acompanhando através da TV Fox. Estamos começando hoje ao vivo, dia 13 de outubro de 2012, mais um programa Terceira Revelação, nessa manhã de sábado, depois de uma chuvinha tão necessária aqui na nossa cidade de Nova Friburgo, mas começando aqui mais um sábado falando da doutrina espírita, aqui do nosso programa, vários abraços aqui para a gente mandar, e a gente agradece muito pelo carinho, passamos aí já pelas eleições, e agora vamos torcer aí para que os nossos políticos, né, os que foram eleitos aí pelo povo no processo democrático, cumpram o seu compromisso assumido, né, com a população, um compromisso que não fique só nas promessas, mas que realmente eles façam o que tem que ser feito pela nossa população, até porque essa é a função deles e para isso que nós, através do voto, colocamos eles lá, né? Então vamos realmente fazer vibrações positivas para que eles realmente possam cumprir tudo aí o que é necessário para as nossas cidades, né, aí no Brasil. Então vamos em frente, destacando sempre, né, falando da doutrina espírita, dos seus 5 princípios básicos que são muito importantes, né? O primeiro deles é a existência de Deus, o segundo a existência e a sobrevivência da alma. Terceiro, a reencarnação, né, a pluralidade das existências. O quarto, mundos habitados, né, a pluralidade dos mundos habitados. E a gente estava aqui agora, um pouquinho mesmo antes do programa começar, falando da descoberta de um novo planeta aí dentro, né, dessa Via Láctea, dentro de todo esse sistema aí universal que a gente tem dos planetas, de tudo. E a comunicabilidade dos espíritos, que é uma coisa muito séria, que tem que ser estudada, que tem que ser realmente levada a sério, porque ela realmente existe, mas é nesse momento que muitos espíritos se aproveitam para denegrir o espiritismo. Então é importante saber esses princípios básicos da doutrina espírita, seus 3 aspectos inseparáveis, né? Ciência, filosofia e religião, como a gente já mostra aí, e a religião nesse aspecto moral, das leis morais que podem ajudar os homens a ajudar a nós, humanidades, a evoluir. Divulgar através do YouTube para vocês que estão nos assistindo, contato, vamos ter aqui um contato hoje da Espanha que nós recebemos, vamos ler aqui o e-mail que nós recebemos da Bernardina Gonzalez, né? Um grande abraço para o pessoal que nos assiste aí, e é esse o nosso trabalho aqui. Lembrando que o e-mail é o ternatv@oi.com.br, então a via aí de contato direto com a gente aqui do Terceira Revelação. Lembrando que o Espiritismo só a partir de Allan Kardec, né? Desde que a gente começou aqui do nosso primeiro programa, ao longo desses quase 10 anos que nós estamos aqui apresentando a doutrina espírita, como ela realmente foi codificada, nós temos esse compromisso de falar da importância da codificação, da importância do trabalho que fez Allan Kardec. E agora, lembrando também, no dia 3 de outubro, a gente comemora, né, a data de nascimento de Allan Kardec, que foi esse missionário, esse grande homem que teve como missão trazer aí para a humanidade esses conhecimentos, esses esclarecimentos dos espíritos superiores. Então, realmente, o nosso respeito a Allan Kardec, que fez esse trabalho grandioso, magnífico, de codificar, de organizar aí as 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, conhecer o Espiritismo só realmente através do estudo, da pesquisa, dessas 5 obras básicas que estão aí ao alcance de todos nós e que ainda, né,
são muito desconhecidas da população em geral e as pessoas confundem espiritismo com umbanda e não tem nada a ver. O espiritismo não tem ritual, não tem vela, não tem defumador, não há nada desses rituais, roupas especiais, não há nada disso dentro da doutrina espírita. O grande objetivo da doutrina espírita é o de esclarecer a humanidade, principalmente acerca da reencarnação, porque a reencarnação realmente é um fator, entendendo a reencarnação, realmente a gente resolve todos os problemas do mundo e entende porque a gente vive num planeta que aparentemente está todo confuso, que é um caos, mas que a gente sabe que não há caos nenhum. Não é, Zé Manuel? Bom dia. Muito bom dia, Valéria Cristina. Eu estava aqui ouvindo a Valéria e estava achando engraçado até. As nossas teses, as nossas teclas estão ficando até gastas, mas nós vamos ficar aqui enquanto vida tivermos até gastá-las totalmente, mas achando que vale a pena, para mostrar que o espiritismo não é conhecido. O espiritismo é um grande desconhecido, basicamente, principalmente dentro disso aí, desse atoleiro que se chama Movimento Espírita, Federação Espírita Brasileira, não merece o menor crédito em termos de se conhecer o espiritismo. O espiritismo está totalmente diluído, misturado com o candomblé, com mediunidade, com catolicismo. São os dirigentes do movimento espírita, entre aspas, porque não tem nenhuma credibilidade para representar a doutrina espírita, como eu disse, codificada por Allan Kardec, e só através de Kardec se conhece o espiritismo. Não adianta ir se espernear na poltrona dizendo como ele é fundamentalista, como ele é radical, como ele é odioso. Isso é perda de tempo, é bobagem dos ignorantes que querem desviar o foco. Quando eu digo aqui que vocês deturpam, denigrem e prostituem a doutrina espírita, eu estou querendo alertar os que não são espíritas, por exemplo, os 100 religiões que constituem um contingente 5 vezes maior do que o contingente detectado pelo IBGE como sendo espírita. Esses 100 religião, por exemplo, precisam conhecer a verdadeira doutrina espírita através do Livro dos Espíritos, como nós pregamos aqui, porque eles deixarão de ser sem religião e virão a ser espíritas, porque eles serão convencidos. Eles são sem religião porque eles não suportam mais isso que está aí no mundo com o nome de religião. Isso não dá mais, isso é discurso antigo, é discurso de 2, 3, 5 mil anos, que não comporta mais a atualidade, que não se enquadra mais na atualidade, fica totalmente marginalizado. Então o espiritismo está entregue às baratas, está entregue à máfia que deturpa, como eu disse, com propósitos pré-estabelecidos de denegrir, de desviar o foco, de desviar o conhecimento da doutrina espírita verdadeira, como ela foi codificada, e só aqui assim ela é a palavra da verdade, ela é a palavra dos espíritos superiores, dos espíritos santos, porque aqui ela bate com os questionamentos filosóficos mais avançados e não tem medo de nenhum deles, bate com a ciência, não tem medo de nenhum ramo da ciência, e bate com a ética, o comportamento ético, que aí é o cristão, é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E não queiram fazer no Espiritismo um evangelho da igreja, o evangelho das seitas que andam por aí. Não queiram fazer isso. Então, para conhecer o Espiritismo, só através de Kardec. Por isso que eu volto aqui ao fio da meada. Estão deturpando o Espiritismo, patrocinados por uma organização mafiosa de desencarnados que atuam através de encarnados para fazer esse tal movimento espírita, essa tal Federação Espírita Brasileira, que não tem credibilidade, moral e legitimidade para representar o espiritismo. E aí falam sempre comigo: José Manuel, você deve receber milhares de contestações, a federação deve estar te processando, o movimento espírita deve estar chamando você para uma conversa. Nada, são todos covardes, mentem para o povo em nome da doutrina espírita, por isso não tem moral de encarar o que o Zé Manuel fala. Não tem moral, não tem coragem, não tem competência. Porque o Zé Manuel é um Messias? O Zé Manuel é o Kardec que voltou?
Não, o José Manuel é simplesmente fiel, com propostas de fidelidade, com propostas morais, de não se enganar a humanidade. Não se enganar a humanidade. Vou arrepiá-los na poltrona, os que se dizem espíritas. Pregam o católico, fizeram do católico Francisco Cândido Xavier um mito espírita. Olha, quer mentira maior do que essa? Fazem de si os espíritos farsantes os mentores da espiritualidade no Brasil e no mundo. Quer farsa maior do que essa? Inserem no estatuto da Casa Máter, que eles chamam, do Vaticano Espírita no Brasil, que é a Federação Espírita Brasileira, inserem lá no seu estatuto, artigo 1º, parágrafo único, que todos devam estudar, analisar e divulgar a obra de um cidadão, de um obsidiado, o Rustem, que diz que Jesus não teve corpo, Maria foi virgem, espírito humano pode reencarnar em lesma. Vocês não têm coragem de me contestar, porque eu estou falando a verdade e vocês estão mentindo. E não precisem requerer na justiça o direito de resposta. Aqui entre eu e essa bonita jovem aqui, cabe uma poltrona com tempo ilimitado para quem quiser se habilitar, indicado por uma instituição espírita, entre aspas, mais oficializada. Façam contato pelo nosso e-mail, habilitem o cidadão que virá aqui para falar que Chico Xavier é espírita e mostrar por quê, e provar que ele é espírita. Que esses 5 espíritos não endossam o estatuto da federação porque estão assim com os dirigentes da federação e nunca contestaram e nunca mudaram aquilo lá. Vem aqui sustentar o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, à luz da doutrina espírita, do Kardec. Está aqui, não precisa requerer direito de resposta. O direito de resposta aqui é aberto, é livre. E já fizemos, emplacamos mês passado, 9 anos no ar. Nunca ninguém ousou pedir para vir aqui. Nunca ninguém ousou escrever em nome do Espiritismo contestando. Nunca. Porque sabem que simplesmente nós aqui estamos a serviço da verdade. Eu não quero ser candidato a nada, ser seguido por ninguém, não vendo nada, não apresento endereço nenhum aqui para ninguém ir a lugar nenhum me encontrar ou me seguir. Não, eu sou insuspeito. Agora, venho aqui falar a verdade. Esse programa é um programa comprometido moralmente, eticamente, sacrossantamente com a doutrina espírita que nós apresentamos aqui como a terceira revelação. Para ultrapassar isso aqui, avançar, como dizem os ignorantes, mas isso aqui já está ultrapassado, é um atestado de estupidez quando falam isso. Teriam que ser com acréscimos que venham elucidar, ampliar e não distorcer isso aqui para o buraco, e sim avançar para o infinito. Mas o que tem aqui, o que dizem aí que é avanço disso aqui, é o rustenguismo, que a federação chega a chamar de revelação da revelação. Quer dizer, uma coisa supra doutrina espírita, para vocês irem lá aprender sobre a virgindade de Maria, sobre a farsa que foi a gravidez que Jesus simulou, que Jesus não tinha corpo igual o seu, igual o meu, era fluídico, ele sumia, aparecia, ele não precisava comer, ele não precisava beber, ele não precisava, desmoralizando a tese cristã do sacrifício daquele homem que reencarnou como nós, segundo o Espiritismo, que teve um corpo como o nosso, segundo a doutrina espírita, que não sumia nem aparecia coisíssima nenhuma, e ainda mais que espírito humanizado não regride, não reencarna em animais, que seria uma teoria da metempsicose. Aqui fala tudo contra o que esses homens apresentam, essa máfia apresenta como sendo espírita. Por isso o número de sem religião aumenta cada vez mais, e eu chamo a atenção aqui dos nossos queridos internautas, principalmente, façam uma campanha. Eu não entendo disso. Há poucos dias eu fui ver um comentário que fizeram há 2 anos atrás, quando eu falei aqui de uma igreja universal pentecostalista, espírita, kardecista e cristã, bíblica, e fizeram uma mistura desgraçada, que eu falei aqui, isso não pode. O espiritismo não pode se compatibilizar, ele não se compatibiliza com nenhuma das doutrinas que se dizem cristãs e negam a reencarnação, e negam os mundos habitados, que o espiritismo afirma e comprova pela indução, pela lógica, pela própria pesquisa científica, ao alcance do que ela conseguiu. Hoje, o espiritismo está de acordo com a ciência, com os questionamentos filosóficos mais profundos, não pode se juntar com doutrinas arcaicas, atrasadas, que estão com um discurso de 2, 3, 5 mil anos atrás, para convencer para o futuro. O espiritismo não se compatibiliza com isso, por isso você não pode juntar espiritismo com Bíblia.
Você não pode juntar espiritismo com o catolicismo, com o protestantismo, porque eles negam tudo aquilo que o espiritismo, como promessa de Jesus, veio fazer. Ou seja, veio ampliar os conhecimentos do evangelho, do cristianismo, veio ampliar o cristianismo em todos os aspectos para o futuro, mas para resolver o problema da humanidade e não para continuar com a humanidade escrava de organizações, de máfias que se dizem em nome de Deus e estão aí para explorar o ser humano, ganhar dinheiro e fazer impérios. O espiritismo veio romper com isso, logo ele não pode se juntar. Quando nós fizemos a comparação, porque nos mandaram a respeito desse protesto que eu só vi agora, então por isso eu digo, eu não tenho intimidade com isso, com informática, não tenho tempo, não tenho vocação. As minhas netas, quando eu tenho um problema, eu chamo as netas, vem a de 9 anos. A de 9 anos a Carolina não resolve, aí eu chamo, bom, vem a de 13, que é a Raquel. Raquel, se não resolver, eu falo, então vem a de 14, que é a Alicia. Aí resolve os meus problemas. Então meus problemas são entregues aos meus netos na área da informática. Eu não tenho assim intimidade com isso. Por isso eu exorto aqui a que os internautas façam uma divulgação para atingir os sem religião. Esses estatisticamente constantes no último censo, como mais de 14 milhões de pessoas. Enquanto esse movimento podre aí, chamado de espírita, está em 3 milhões e pouco, segundo as estatísticas, que ali envolve um bandista, envolve quimbandista, envolve quem é católico, mas acredita na reencarnação e tal. Então ali tem, dá 3 milhões e pouco. Agora os sem religião são mais de 14 milhões de pessoas. Esse é o público-alvo para se tornar verdadeiros espíritas, para se tornar verdadeiramente conhecedores e aí sim divulgadores na essência dessa doutrina extraordinária, filosófica, científica e religiosa. Não tem medo de questionamentos, provoca os questionamentos. Como eu sempre lembro, ela recomenda, evitem, desconfiem de 10 verdades com o critério de não aceitar uma única mentira. Isso, queridos, está aqui. Agora não isso que está aí, olha, aqui ó, o Diário Oficial do Movimento Espírita, o Reformador, desse mês agora, de outubro agora, o Reformador. Para começar, na capa já diz assim, integrar e conviver. Se vocês olharem aqui, é porque a nossa câmera se afastou um pouco, mas olha lá, se vocês olharem aqui, tem na capa, ele vai se preparar para depois mostrar, tem na capa uma imagem aqui, uma fotografia, vamos lá, Roberto, vê se você consegue mostrar. Tem uma fotografia aqui embaixo, que está com esse título aí que ele vai mostrar, e eu vou fazer um comentário. Isso aqui, como eu disse, é o Reformador, isso, aproxima mais um pouco, pode? Embaixo aqui, que eu queria ver, eu queria que você mostrasse a plateiazinha, a reunião aí que está na capa, aí, congela. Parece um grupo de sem terras, nada contra, mas parece um grupo de sem terras ou um grupo de pentecostais, olha só. E olha o que está dizendo aqui no título, integrar e conviver. Caminhos para a ação espírita. Olha o que diz a federação. O acolhimento está em destaque. E a integração também está em destaque. Dos simples, quem disse que essa gente é simples? Eles podem ser pobres, mas mais orgulhosos do que o Ike Batista, mais orgulhosos do que aquele menino da internet, como é o nome dele? Bill Gates. Pode. Aí lá. O acolhimento e a integração dos simples no ambiente dos centros espíritas é tarefa de primordial, destacado, importância. Pode voltar, pode descongelar e pode voltar. Então, o que significa isso? Na minha interpretação, de que estão apelando, como fazem as igrejas pentecostais, para fazer o domínio fácil é a mesma coisa e começar a faturar além do que já faturam. Eu estou aqui denunciando isso, porque eu estou vendo isso. É a tendência. Olha, o Reformador, e eu ganhei aqui uma revista que eu leio, Eclésia, está aqui, desse mês também. É a Revista Evangélica do Brasil. Semelhantes, para não dizer iguais. Olha aqui, o que mostra o Reformador. Propaganda dos livros, o que mostra outra, propaganda dos livros que eles vendem. É o mesmo mercado, é o mesmo comércio. Em qualquer lugar que você abrir aqui, vão mostrar as mesmas coisas, numa ou noutra. Cópia. Como ensinar espiritismo com isso?
dessa forma. Como passar a seriedade do espiritismo? Como passar uma doutrina filosófica, científica e religiosa com isso? Aí eu volto aqui no reformador desse mês. A FEB na 22ª Bienal do Livro em São Paulo. Ocuparam um estande com mais de 300 metros quadrados em São Paulo, nessa Bienal, com mais de 800 mil pessoas lá, na circulação do povo que compareceu à 22ª Bienal do Livro em São Paulo. Sabe quais foram os livros mais vendidos pela federação lá? Sabe quais foram? Olha aqui. Primeiro, destaque da Bienal, os mais vendidos, adultos. Primeiro, E a Vida Continua. E a Vida Continua. Paulo e Estevão. Agenda Cristã, foram os mais vendidos. Conduta Espírita. O Céu e o Inferno. Esse Céu e o Inferno é porque, segundo essa contaminação de Nosso Lar, de André Luiz, e de jornal, e de teatro, novelas e filmes, isso é para faturar. Então esse Céu e o Inferno só foi vendido, que é a única obra básica, só foi vendido em destaque porque é o Céu e o Inferno. Vem aquela fantasia do umbral, criada pelo farsante do André Luiz, e que o pessoal se lambuza nisso. Igual a novela mostrou, aqueles espíritos inferiores se lambuzando, aqueles espíritos maus se lambuzando naquela lama, naquele atoleiro, eles querem isso, para juntar com o catolicismo e terem medo do inferno, ninguém sabendo o espiritismo, ninguém se libertando disso na Terra. É um planeta atrasado, sim, mas por eles vai continuar assim por muitos séculos. A doutrina espírita está aí para libertar, mas como vai libertar com um movimento contra desse? E nos infantis vendeu, olha os livros infantis mais vendidos, olha, Paulo e Estevão, para jovens leitores, e o Peixinho Azul. Essa é a Federação Espírita Brasileira. Falou uma vez, parece que aqui na matéria, uma única vez falou sobre Kardec, mas nenhuma vez sobre obras básicas. Como vão ensinar o espiritismo com o católico Chico Xavier? Com os 5 farsantes do Emmanuel, Joana de Anjos, André Luiz, Humberto de Campos e Bezerra de Menezes? Como? Eu falo contra, observem, porque é a minha religião, é a doutrina que eu aceito. E eu aceito não por isso, eu aceito pela sabedoria que está aqui, pela lógica. Se Sanherry, autor desse livro, Carta a uma Nação Cristã, Sanherry, filósofo ateu, que eu recomendo, leiam o livro de Sanherry, todos os questionamentos dele são totalmente explicados e eliminados com o conhecimento da doutrina espírita. Quem conhece a doutrina espírita, por mais inteligente que seja como Sanherry, um filósofo mundialmente famoso e conhecido nos Estados Unidos, Sanherry, Carta a uma Nação Cristã, quem conhece, quem é inteligente como um homem desse, lendo isso aqui, encaixou e resolveu o problema. Os questionamentos nessa carta que ele faz ao povo americano são os questionamentos todos respondidos aqui pela doutrina espírita. Então, queridos, vocês internautas que gostam da doutrina espírita, não me vejam como radical, fundamentalista, como talibã, não entrem nessa bobagem. São, por incompetência, levados a achar que espiritismo é essa palhaçada que se faz aí com o nome de espírita. São levados a isso. Em 1940, os espíritas, pela estatística do IBGE, compunham 1,1% do povo brasileiro. Em 1940. Os sem religião, naquela época, compunham 0,5% da população. Hoje, em 2010, no último censo, os espíritas estavam em 2%. Não conseguiram subir 1%. E os sem religião, que eram 0,5%, 70 anos depois, eram 8%, subiram 7,5%. Meu Deus, não conseguem compreender isso? Os homens sérios aí que estão no movimento espírita não conseguem reagir contra isso que fazem com essa doutrina que eu aceito, por isso eu estou aqui a defendê-la. E eu já ouvi muito, José Manuel, o espiritismo não precisa de defesa, os espíritos superiores estão aí para isso. Os superiores que eles chamam é essa quadrilha que está aí, jogando isso no buraco. Mostrem isso para os sem religião, e vocês vão ver se as estatísticas dos sem religião não vão se transferir para a espírita.
E muitos que estão aí em outras religiões estão porque não conhecem isso aqui. Agora, só livro dos espíritos. Tirem essa história de Chico Xavier, de psicografia, tirem isso fora. Isso pode ser consultado depois que você conhecer isso. Aí você vai desprezar essas bobagens. Você vai ver que isso é um mercado criado para ganhar dinheiro e para enganar os outros e para fazer esses caciques. Porque os caciques que estão lá não mudam. É igual mudar as leis que vão ser contra os legisladores. Eles não mudam nunca. Tem que passar pelo Senado, tem que passar pela Câmara e pelo Senado, não passa. Porque contra os interesses deles dominantes. Então quando é que isso vai ser mudado em nível de federação, de movimento? Nunca, porque os caciques estão lá para não deixar. Agora você e eu, nós não devemos ser espírita de organização nenhuma. Ou nós somos espírita do Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, só tem por aqui. Fora daqui é seita. E o que estão fazendo aí são seitas, como essa exortação, vamos fazer aqui os simples, ou o centro espírita deve se dedicar aos simples. Isso é para dominar, porque se dedicar aos espertos, aos inteligentes, aos que estudam, aí vão ver que o movimento tem que realmente mudar. É a tese dos governos não educar o povo para continuar com o povo ignorante no comando. Educação nunca. Educação só em doses homeopáticas para não fazer efeito. Porque se o povo for educado, o governo muda. Em todo lugar do mundo. Aí o progresso é de todos. E aí os caciques caem. Vão ser índios igual aos outros. E eles não querem. Eles querem continuar sendo cacique. Logo, todo antídoto contra o caciquismo é eliminado. Educação, por exemplo. Deixa o povo ignorante, deixa o povo doente, porque eles vão ser sempre submissos a nós, e nós vamos ser sempre o chefe deles. Essa é a tese predominante no planeta. Agora a doutrina espírita está aqui para libertar o planeta disso, libertar os homens disso. E é claro que nós não vamos transformar a humanidade, não vamos fazer uma humanidade santa, mas, pelo amor de Deus, nós estamos aqui com esse propósito, não só de conhecer e nos mudar, mas também passar para os outros, porque assim como é bom para nós, é bom para os outros, principalmente os que pensam, os que não aceitam esse amigo imaginário que as igrejas mantêm, chamado Deus. É um amigo imaginário. Eu saí de casa agora vendo um documentário sobre o Haiti. Passou na Globo agora de manhã, aquela sua amiga Annenberg, como é o nome dela? Sandra Annenberg, ela que apresentou uma matéria sobre o Haiti. Miséria total, abandono total, milhares de pessoas naquelas barracas de lona, muitos se libertando dessas encarnações na Terra, porque estão passando nas provas que lhes estão sendo apresentadas pela vida, que não é uma vida regida por um amigo imaginário. O amigo imaginário hoje podia ser perguntado: onde está Deus? Mostrou criancinhas recém-nascidas, acabadas de nascer, que não tinham nada para comer, para vestir. Aquelas barracas de lona, simplesmente com um colchão no chão, uma comida, uma água escura, numa bacinha que era comida para criança, crianças abandonadas. Cadê o amigo imaginário? No conceito das religiões predominantes, é um amigo imaginário que não existe, Deus. Por isso Sanhedrin aqui bate. Os inteligentes que leem Sanhedrin e não conheceram o Espiritismo, viram ateus. Porque esses questionamentos deles são inteligentes, são os questionamentos que a humanidade deve fazer. Agora, não vá procurar as respostas para Sanhedrin em todas as outras religiões, porque aí vai reforçar o argumento dele, de que Deus é um amigo imaginário. Criancinhas nascendo, e foram mostradas hoje na matéria de hoje, entrem lá no Globo.com e assistam esse documentário. Criancinhas nascendo lá, quem está criando aquelas almas para botar lá? Quem? É o amigo imaginário? Porque você não poria seus filhos lá, você não poria seu cachorro lá. E aí, quem está pondo lá? É o amigo? Ele que está pondo? Ele é bom? Ele é justo? Ele é sábio? Ele é onipotente, pode tudo? Ele é onipresente, sabe tudo? Então ele está mal intencionado com a humanidade. Aí você vai chegar à conclusão que ele está mal intencionado com a gente. E pode? E você aceita esse tipo de Deus sujeito a ser destruído nesses questionamentos? Ou você quer encontrar verdadeiramente Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas?
Ou você vai cair na doutrina espírita e entender através da reencarnação que aqueles espíritozinhos que estão indo para lá são os que estão precisando ir para lá para passar por aquele tipo de privação e sofrimento que muitas vezes eles mesmos causaram na corrupção em vidas passadas, aqui na Grécia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar do mundo. Estão lá para passar por esse tipo de sofrimento. O sofrimento ali não é um abandono de Deus, é um medicamento para aquelas almas. À luz da doutrina espírita, tudo resolvido, lógico. Você passa a ser tranquilo, você não precisa ficar dependente de igreja, dependente de pastor, dependente de médium, dependente de centro espírita que quer inchaço para você bajular médiuns católicos como Chico Xavier, ou outros médiuns que vão para lá dizer o valor do salgadinho que vai vender na festinha, na quermesse que vão fazer. Tudo igual fazem as igrejas, saiam fora disso. Estou falando para as pessoas sérias e inteligentes, para as pessoas vivas, ativas, que não querem ser trapaceadas e enganadas. Não estou aqui vendendo nada, chamando ninguém para lugar nenhum, prometendo nada. Estou falando, conheçam isso. Querem melhorar? Querem entender Deus? Querem acabar com esse Deus, esse amigo imaginário, e entender o Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Venham para cá, conheçam o Espiritismo. Com 15 reais, você compra um livro bonito desse. Uma outra campanha mercantil, uma campanha de comércio, é isso que está aqui, ó. A gente recomenda a tradução da LAC, que é do J. Herculano Pires, a melhor tradução que tem do Livro dos Espíritos, das obras básicas, Herculano Pires. Mas a LAC, que é essa editora, bota na contracapa, e lá no Centro Espírita Friburguense nós temos o escrúpulo de meter um carimbo em cima, não espíritas, e eles colocam aqui, best-seller espírita, está na contracapa dos livros da LAC. E aqui tem, eu não consigo ler sem óculos, mas Amor Cigano. Amor Cigano. Akhenaton, Filho do Sol. Akhenaton, Filho do Sol. O Colar da Índia. O Colar da Índia. De Volta ao Inferno. De Volta ao Inferno. Ele, o Encapuzado. Ele, o Encapuzado. Tá vendo? Isso, aí, o que está escrito em cima aqui, filhote? Best-sellers espíritas. Best-sellers espíritas. E lá na última contracapa também. Quer dizer, é uma imoralidade apresentar a obra básica do Espiritismo e depois dizer que isso aqui é best-seller espírita. Estão usando, isso é falsidade ideológica, estão usando a obra fundamental e embutindo aqui, induzindo a erro. Porque quem não conhece vai pegar best-seller espírita. Outro, lê aqui, na última capa. Paraguaçu, a Flor Selvagem. Paraguaçu, a Flor Selvagem. O Peregrino, o Rei dos Mendigos. Peregrino, Rei dos Mendigos. Viviane, Mulher, História de uma Mulher, e Zana. Tá vendo? Não é engraçado? Eu não estou ironizando, não, eu estou achando graça mesmo. Não é engraçado? Então, nós temos que ver tudo isso. Nós temos que lutar contra tudo isso. Então, está aqui, Centro Espírita Friburguense. Mete um carimbo em cima. Não espíritas. E mete um carimbo em cima. Já pediam para eles não fazerem, mas que não, isso é assim mesmo. E o negócio é vender. O negócio é vender. Então, queridos internautas espíritas, que também estão nessa luta, combater essa gente é perda de tempo. Agora, desmoralizá-los é oportuno. Desmoralizá-los chamando a responsabilidade. Esses espíritos que eu digo farsantes, todos eles estão assim com a federação que manda seguir Rustem, que manda seguir o Brasil, coração do mundo, artigo 63 do Estatuto. Não precisem perder tempo em ficar mergulhando em pesquisas para fazer uma apresentação contra eles. Nada. Sejam inteligentes e espertos. Eliminem logo. Como recomendam os espíritos no livro dos médiuns. Se tiver uma dúvida, elimina. E larga para lá, porque não é para ser seguido. Então não percamos tempo com isso. Valéria fez simplesmente a abertura e ela deve ter umas 15 perguntas para fazer, porque hoje nós temos que arrematar a política. Mas vejam, isso veio. Eu falei para o Luiz aqui antes de começar. Não sei, ele falou, qual é o tema? Eu falei, boa pergunta, qual o tema? O tema vai surgir. E eu trouxe até essas revistas, que oportunamente, e o tema surgiu, porque é necessário fazer isso. E só eu faço desse jeito. No Brasil e talvez no mundo. Que eu tenho coragem. Eu tenho independência. Eu não estou aqui para agradar um grupo e ser o chefe de um grupo, estar assim com a ordem predominante. Nada disso. Eu sou livre, como todos vocês devem ser. Nós devemos ser livres.
Eu estou aqui para defender o que eu aceito e que está aqui. O que fazem aí fora é outra coisa. É outra coisa e botam um nome disso aqui que eu aceito, então eu tenho que reagir. E eu acho que todos vocês também. Não batendo neles, jogando pedra neles, naquela sede faraônica lá da federação. Não deixem para lá. Agora, desmoralizem. Deem o desprezo e coloquem nos devidos lugares essa gente. Não aceitem, não sejam espíritas. Aquilo não é espiritismo, isso não é espiritismo. Espiritismo só aqui. E não adianta me olhar com essas carinhas de que eu sou fundamentalista, radical, violento, agressivo. Como eu já disse aqui, eu vou trazer um atestado, minha glicose altíssima, eu sou um doce de pessoa, documentalmente eu posso provar com o exame de laboratório. Valéria, vamos lá, pilota. Nós estamos aí, né, no período pós-eleição, né? E o que dizer agora para a gente arrematar essa questão da política, Mas eu não escrevi, né? Pós-eleição aí não, escrevi outra coisa. Pós-operatório. Aqui, encerrando nossos comentários, explicações, elucidações políticas, estamos aí com prefeito e vereadores novos. E agora, Zé? Novos discursos nos pós-operatórios? Pós-operatório, porque pós-operação de promessas e realizações. Então, como nós estávamos comentando aqui antes, todos os candidatos fizeram muitas promessas, isso faz parte da doutrina espírita. Espiritismo é a norma, é a elucidação, é o conhecimento da verdade para se mudar a realidade injusta e sofrida da humanidade. Então, claro que tem a ver com a eleição. Os que votaram nos eleitos são os cidadãos que vão ser comandados e governados pelos eleitos. E os que não votaram também serão comandados e coordenados pelos eleitos. Por isso, nós temos que pedir a que os eleitos sejam sensíveis à presença de Deus, à presença da justiça, sem serem religiosos rotulários, sem essa história de querer fazer governo teocrático, governo religioso, que isso não dá certo. Pelo contrário, isso desmoraliza Deus, isso desmoraliza a seriedade das regras divinas, porque a coisa não vai ser tão boa. Eu já disse aqui que a bancada mais corrupta que passou pelo Senado, pelo Congresso Nacional, melhor dizendo, nos últimos governos do Lula, foi a mais corrupta que esse país já teve, e eu mostrei aqui, culminou com aquela oração dos corruptos, lá na época que tiraram a Arruda, lá no Distrito Federal, e eu mostrei isso aqui em vídeo para vocês, e entrem na internet, oração dos corruptos, e vai aparecer aquela gracinha. Então, nada de envolver religião com administração. O tônus religioso para qualquer administração é a honestidade e o desinteresse pessoal dos governantes. Então esse é o tônus de Deus. Não importa o rótulo, não importa se vocês são tementes a Deus, se vocês têm que prestar honra, glória e louvor a Deus, ou se vocês são ateus. O que importa é serem honestos, sinceros e terem desinteresse pessoal e agirem em favor do povo, em favor dos irmãos. Não os irmãos da mesma igreja, como nós vemos aí, às vezes exortações, ora, foram feitas tantas casas pela igreja tal, mas foram feitas as casas para quem? Para o pessoal da igreja, para o pessoal que está lá. Então, o bem não deva ser feito para a minha igreja ou para a sua igreja, o bem é universal. Se queres agradar a Deus, faças para todos, para toda a humanidade. Tem que ser bom para todos. Se for bom só para mim ou para o grupo, não serve. Aí tem o interesse pessoal envolvido. Então, façam um governo honesto, façam um governo sincero, façam um governo sem interesses pessoais ou sem interesses de grupos. Já pensaram? Isso é muito difícil, não é? Mas essa é a missão, essa é a tarefa. Cumpram as promessas que fizeram e apanhem as outras que os outros fizeram e que todas foram muito boas para o povo, e façam. Se o candidato que perdeu, menos votado, tinha um bom propósito, incorporem isso, porque é em favor do povo e não do seu partido, e não do seu governo, e não do governante que te indicou. Porque eu disse para aqui, não tem nada a ver o governante indicar ou não indicar, porque os governantes sempre estiveram aí e as coisas sempre foram tão difíceis, sempre estiveram tão abandonadas. Então façam o que devam fazer,
cumpram com as finalidades de estarem sendo úteis ao funcionamento da cidade, ao ordenamento da saúde, enfim, o transporte, a educação, a segurança, tudo que vocês sabem muito bem. Então aqui em Nova Friburgo, Rogério Cabral é o nosso prefeito, a Grace Arruda é a vice-prefeita, e os outros todos que perderam são cidadãos friburguenses. 21 vereadores foram eleitos, são os nossos representantes, tanto no executivo como no legislativo. Que sejam bem inspirados segundo as suas intenções, porque Deus está sempre presente, pronto a ser absorvido. Mas é necessário que cada um seja honesto, honrado e tenha bons propósitos para que se inunde de Deus. Não basta o discurso, Senhor, me ajude, mas o coraçãozinho está todo voltado para ajudar os riquinhos lá daquele morro, que aí vão fazer uma grande contenção de encosta, porque tem uma única casa lá em cima, que até pararam a obra para lá e ninguém reclamou, porque tem uma única casa lá em cima. Eu gostaria de saber até hoje, eu estou sempre perguntando, quem autorizou aquela obra atrás do Country Club, lá naquele morro? Uma obra de milhões de reais, enquanto o povo está abandonado, lá tem uma casa lá em cima e uma floresta do Country Club cá embaixo. Quem autorizou aquilo? Quem autorizou a colocação desses tubos ridículos com a proposta de cuidar do esgoto, tubos dessa grossura para cuidar do esgoto todo de Friburgo, dentro dos rios? Mas uma imoralidade, impacto ambiental, parece que um órgão encarregado de vistoriar se há impacto ambiental não autoriza. Meu Deus do céu, aquelas tubulações ridículas passando por dentro do rio, altas do nível da água, com as sapatas de concreto, que a água entra por trás e apodrece ali quando o rio baixa, e quando o rio enche, lava aquilo tudo, fica aquele esqueleto ridículo. Quem autorizou isso? Estão ganhando dinheiro do povo para fazer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, mais fraterna? Como explicam isso? Então, queridos, vai aí comentários que eu acho que devem se somar às consciências dos governantes. São nossos representantes. Se nós aqui não votamos em nenhum deles, não importa, nós os respeitamos e torcemos para que sejam excelentes, para que façam todo esse apoio que eles disseram ter do governo, disso e daquilo, em favor da melhora da vida do nosso povo. Então são os nossos governantes. Estão de parabéns porque conquistaram, estão de parabéns porque foram honestos nessa conquista e estão aí agora para fazer a realização de tudo aquilo que prometeram. Eu tenho uma tabuleta ali que o meu assessor está insistindo para eu falar, promessa de campanha do governador para 2012, rodovia do contorno. Passam essa tal rodovia do contorno, que é isso? Tirar aquele trânsito infernal, aqueles caminhões com 80 toneladas, com 3 carretas agregadas, rebentando a cidade toda, infernizando o trânsito em Friburgo, que é um canal. Friburgo é um vale no meio de montanhas e passa tudo ali como se fosse um grande riacho. Façam essa estrada do contorno, aliviem a população sofrida, acudam os abandonados da nossa última tragédia, porque ainda tem muitos da tragédia anterior e ainda tem outros da outra anterior e não tem da outra anterior porque morreram. Então não tem, já foi a 5ª tragédia para trás, agora nós estamos com essas 3, 4 para trás, que ainda ninguém foi atendido. Vejam isso. E não venham com o discurso, nós não somos Messias, nós não somos Salvador da Pátria, e isso tudo é a médio e longo prazo, porque nas campanhas ninguém falou isso. Ninguém em campanha falou, olha, as soluções são todas para médio e longo prazo. A partir do dia 1º, estou lá no hospital, morar lá para resolver a saúde. Depois de eleitos, não podem vir com o discurso que, não, isso nós não somos Salvador, isso não é assim, não é a curto prazo, isso é a médio, e às vezes até a longo, mas a longo vocês vão sair e não vão resolver. Assumam, encarem, sejam honestos, não interessa de que religião vocês são, não interessa se vocês são ateus, interessa que vocês são honestos e têm palavra, e vão cumprir com tudo aquilo que prometeram, e mais ainda,
sem agora querer torear o povo. Bem, não é bem assim. Bom, nós falamos, mas peraí, foram forças ocultas, como o pessoal do Mensalão está dizendo, condenados por 9-1, dizendo que vão provar a minha inocência. Eu pergunto, aonde? Vão provar a inocência aonde? Supremo, né? Será que é na comarca de Conceição de Macabu, que é uma cidade, nada contra. Será que é na comarca de Bom Jardim, que é uma cidade vizinha aqui? Vão provar onde? Será que é numa comarca lá do Chuí, lá do Acre, Roraima? Não, vão provar aonde? Se é o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima da justiça, que com aqueles milhares de documentos comprobatórios da desonestidade, da corrupção e da imoralidade, estão condenando. Aí ainda se revoltam e vão provar aonde? Ainda se dizem inocentes. Não é? É possível isso? É. Você pode matar, roubar, corromper, fumar maconha, cheirar cocaína, pode tudo. Mas a doutrina espírita vem aqui ensinar. Vai sofrer as consequências e pagar por tudo. Os corruptos vão nascer no Haiti, por exemplo. Veja o documentário e vê se não é o lugar para os corruptos nascerem. Mas aí não pensa que nós estamos descriminalizando os haitianos. Não, não. Porque ali tem espíritos superiores. Espíritos que na Terra já cumpriram todos os seus deveres. E agora estão ali passando pelas últimas provas do abandono, da miséria, do sofrimento para se purificar e sair dali para mundos melhores. Ali tem os corruptos que estão ali sofrendo, espiando, pagando pelo que fizeram. Mas tem aqueles que estão passando no arremate, estão passando a régua na evolução e vão embora para mundos superiores porque merecem. Então, não é demonizar o lugar, demonizar a situação. É uma situação benéfica para ambos os casos. Mas esses moços que estão hoje se revoltando e dizendo que já lutaram tanto pelo Brasil, sim, mas isso não lhes dá o direito de agora serem desonestos. Quem é que disse? Você foi tão honesto durante tanto tempo, de repente isso te dá a credibilidade para você ser desonesto? Nunca, nunca. Então eu até disse isso aqui em alguns programas para trás, sobre Supremo. Supremo humano é isso aí que nós estamos vendo. É Supremo relativo. Agora, Supremo da inteligência divina é Supremo absoluto. Vejam que lá entre os ministros, eles estão agora com uma dúvida casuística, de se houve ou não houve a tal lavagem de dinheiro. Uns acham que houve, outros acham que não houve. Que Supremo é esse? Que ainda não decidiu o que é ou não é lavagem de dinheiro? Que Supremo é esse? Que pode empatar uma votação? É um Supremo que é um Supremo entre aspas, né? Mas é a instância máxima. Uma vez decidido lá, vão provar a inocência aonde? Só se fizer uma revolução armada e fizer um novo julgamento em praça pública e enforcar os ministros e nomear os corruptos como os governantes, como os imperadores, só se for isso. Não sei, isso não é problema nosso, mas é um problema que a doutrina espírita enfrenta, está explicado. Todos somos filhos de Deus, nós e eles, os santos e os inferiores, mas estamos passando aqui nessa escola, testando as nossas capacitações e com a certeza de sermos punidos pelos nossos erros. Está aqui. Não adianta pegar um grande livro, um bondoso livro, botar debaixo do braço e se entregar para Jesus e estar com o problema resolvido. Você acredita nisso? Sinceramente? Você acredita no seu funcionário que já veio por furto de várias situações? Aí você pega, coloca logo ele como tesoureiro da sua empresa? Você não faz isso, né? Os presidiários são discriminados quando saem da prisão, não encontram ninguém que lhes dê emprego porque ainda acham que eles vão fazer o que não devem. Injustamente, isso acontece, não é assim? Aí vocês acham que os corruptos, os assassinos, os criminosos, os estupradores daqui se entregam para o Senhor e estão salvos por isso? Será que eles serão confiáveis lá? Justamente por aquela inteligência que sabe tudo, que nos enxerga por dentro, como eu falo aqui? Será que vão ser? Ora, não. Pelo menos agora não. Vão voltar para aqui, ou para mundos semelhantes a esse, sofrer as consequências do que fizeram, para se limpar, para se purificar.
e todos terão a glória um dia, a glória eterna da perfeição, da sabedoria. Isso não bate, não é harmônico com a ideia de um amigo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas? Não bate com uma suprema justiça? Isso não é justo, não é lógico? Então vocês só têm duas saídas: ou vocês aceitam a reencarnação ou aceitam uma única vida. Se vocês aceitam uma única vida, eu queria que me explicassem por que Deus, a matéria de hoje estava mostrando, por que Deus está botando criancinhas no Haiti para viver naquelas barracas de lona, passando fome, doenças e misérias, onde o exército brasileiro está lá ajudando. Por isso que a matéria foi feita, por causa do exército brasileiro lá ajudando aquela população. Me expliquem ali, por que Deus, que sabe tudo, pode tudo, é bom, está pondo aquelas crianças lá? Para provar o quê? Que ele é amoroso, que ele é bom? Queria que fosse o seu filho, queria que fosse você lá, naquela tenda, a sua mulher parindo aquela criança que não tem aonde cair, no chão sujo de terra, barrento. Se você não, porque ele sim. Coloquem-se no lugar de Deus e se perguntem: eu faria assim ou melhor? Se está criando agora, tinha que dar todo o conforto, toda a glória, toda a paz, como nós fazemos com os nossos animais. As granjas são limpas, são higienizadas, as lâmpadas, as granjas são desinfetadas, os animais são tratados com todo carinho, com toda atenção, com toda proteção. E aí você acredita num Deus que faça isso? Você não pode acreditar. Aqui, conhecendo o Espiritismo, resolvido o problema. Portas abertas para questionamento, para mais perguntas, para mais contestações, que as respostas, a solução estará toda aqui, na doutrina espírita, como foi codificada por Allan Kardec. Por isso nós estamos aqui, conheçam como está aqui. Essa é a nossa doutrina, que nós aceitamos. Por isso nós não podemos deixar que ela continue sendo prostituída. Nós temos que alertar para que pessoas sérias venham no lugar certo e conheçam estas maravilhas. Então, aos governantes em todo o Brasil, são governantes de todos nós. Nós aceitamos, independentemente de termos ou não votado neles, mas assumam as responsabilidades sem interesses pessoais e em favor dos irmãos e do povo. Bom, eu vou ler aqui uma questão, um pedacinho de uma questão aqui do Livro dos Espíritos, questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Sobre a resposta, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Isso. Todos os homens não são os filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. E aí vem um comentário grande de Kardec, mas eu vou ler só um trechinho aqui, ó. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os espíritos nos ensinam, né? Inclusive, tá observem, queridos, uma coisa interessante: essas criancinhas que estão sendo colocadas lá, à luz de uma única vida, elas vão para o inferno, fatalmente, automaticamente. Isso se conseguirem passar dos 5 aninhos de idade. Se elas começarem a agir, vão para o inferno. Até porque as igrejas não estão lá, não vão para lá não. Lá não tem arrecadação. O dinheiro lá não existe. É só a miséria. Então, não significa que não tenham pessoas altruístas ajudando, sim. E pessoas religiosas, que se dizem religiosas, independentemente de serem espíritas. Mas essas igrejas do faturamento, as igrejas da salvação, nenhuma lá. Porque lá é um povo tão pobre, tão miserável, que não tem o que comer. Então como é que as igrejas vão se manter lá e vão constituir e sustentar o império que mantém? Então isso não acontece. Então, como eu disse, vocês têm duas saídas: ou aceita a reencarnação para esses espíritos estarem sendo filhos amados de Deus, em provas, em dificuldades, para se purificar e irem para a perfeição,
ou vocês aceitam que Deus não está sabendo o que está fazendo, está colocando essas criancinhas, essas almas que Ele está criando agora, nesses lugares infernais, nesses lugares que você não mandaria para lá, como eu disse, o seu cachorro, Ele está botando lá para elas irem para o inferno. Não faz sentido isso. Conheçam a doutrina espírita. Cuidado para não partir para um centro que está lá uma tabuleta, centro espírita, e chega lá, você ouviu lá falar em Chico Xavier, desiste porque não é espírita, é espiritólico. O médium católico Franciscano Xavier dá a característica espiritólica desse movimento todo que está aí. Se entrou no centro, começou a falar em André Luiz, Nosso Lar, Humberto Campos, Bezerra, doutor Bezerra, que eles chamam doutor, contra até as orientações. Espírito não tem título, doutor, por que doutor? Às vezes um analfabeto espiritualmente falando, como é, mas doutor Bezerra, ouviu falar nisso aí, sai fora. Não queira aprender espiritismo lá, porque não vai aprender. Agora, se for um centro que estiver estudando, tem um centro aí publicando, estava publicando, até isso foi bom que me aliviou o trabalho. Quando eles publicavam bobagem por conta própria, eu de vez em quando tinha que ir lá escrever no jornal dizendo que não era aquilo. O espiritismo não diz isso. Quando disseram sobre reencarnação, que ela começa na concepção e se completa aos 7 anos de idade, não, isso é mentira. Não é a questão do Livro dos Espíritos, não responde assim. Então eu tinha que ir lá escrever no jornal também contestando. Aí eu dei ideia aqui. Quando não tiverem competência para escrever em jornal, mas tiverem oportunidade, faça o seguinte, pegue o Livro dos Espíritos e começa lá, Livro dos Espíritos, pergunta número 1, o que é Deus? E escreva a resposta. E vamos fazendo assim, faça o Livro dos Espíritos. Como eu falei isso, eles aí pensaram bem e falaram, se nós continuarmos escrevendo bobagem, Zé Manel vai ficar indo no jornal e cacetando, porque eu fui e ninguém reagiu. Aí o que fizeram? Passaram a publicar sim o livro, como eu recomendei. Só que publicaram a Gênesis. Que uma das coisas que campeia aí no movimento espírita entre os ignorantes de espiritismo é que a Gênesis é uma coisa científica, é uma coisa assim que impressiona as pessoas, que elas não vão entender, então acham como o espiritismo é sério, é científico. Aí começaram a publicar a Gênesis inadequadamente, mas porque a Gênesis é o último livro da codificação. Para chegar lá, você tem que começar no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, para depois chegar lá e entender, tá abalizado para absorver o que está na Gênesis, que são muitas hipóteses, como diz lá Kardec, assevera sempre isso, são hipóteses. Quando a ciência mudar o que está lá, aquilo que está lá vai mudar, porque o Espiritismo aceita a verdade sempre. Então, publicaram a Gênesis, aí eu deixei para lá, nem lia, porque via lá o título, a Gênesis e tal, e eu nem lia. Agora parece que acabaram a Gênesis, aí começaram a publicar André Luiz, começaram a publicar Emmanuel, Chico Xavier, vai me dar trabalho de novo para ficar acompanhando. Publique, já que não quer o Livro dos Espíritos, porque eu sugeri, e aqui na região, no movimento é sempre assim, se Zé Manel sugeriu o branco, eles vão ser o preto. Se Zé Manel denunciou um crime, eles vão ser cúmplices do crime, para não ser a favor do Zé Manel. Parem com isso, cara. Parem com isso. Zé Manel não está, eu estou de acordo com o Espiritismo, não com o Zé Manel. Mas aí publiquem, voltem a publicar, mas publiquem o Livro dos Espíritos, todas as questões. É um trabalho bonito, vão dar, não é de vocês nem é meu, é dos Espíritos, esses sim, superiores, esses sim, não vão ter contestações. Agora, parem com isso, se vocês verem lá, Chico Xavier, Dias de Menezes, Federação Espírita Brasileira, não são idôneos, e saiam fora disso. Você vai ler o e-mail? A gente já sim, já? Ih, queridos, já sim, ó, eu quero mandar os abraços aqui. Você mandou do Roosevelt? Não, vou mandar aqui. Então eu vou deixar para você. Tá. Quer te dar uma cartinha aí, né? Olha, eu fiquei muito feliz esses dias, há um mês talvez atrás, desde que nós fizemos o último programa, fiquei muito feliz. Eu conheci pessoalmente, ganhei um grande abraço e dei um grande abraço num irmão que eu considero amigo, apesar de tê-lo visto uma única vez ao vivo, que foi essa, e que me deu um abraço, que foi o pastor Noé Creton, da Igreja Nova Jerusalém, que já teve programa aqui nessa emissora. Eu quero mandar de novo um grande abraço para o meu amigo, meu irmão, Noé Creton. Sempre gostei muito dele, sempre achei ele um homem honesto, um homem sério, sincero, e que aqui pregava o Evangelho, que ele é o pastor da Igreja Nova Jerusalém, aqui em Olaria, em Nova Friburgo, e o seu genro, que é o pastor Damásio também, uma pessoa que demonstra competência, inteligência, estudioso. Então eu quero mandar um abraço para o Damásio e reprisar aquele fraternal abraço que eu ganhei e dei ao querido pastor Noé Creton. Gostei muito, fiquei feliz.
Quando saí daquele abraço, eu fui radiante para o escritório com aquela honra que eu tive de poder abraçá-lo. Um grande abraço de novo para você, Creton. E para o Luiz Albertini, aqui da Rua Guarani, atrás do Shopping Cadima, e também para o nosso querido assessor Ildes. O Ildes está aí passando umas fériasinhas de cama e tal, mas se Deus quiser, daqui a pouco, Ildes, você já está de volta aí com a gente, fazendo esse grande trabalho que você faz. Ele faz o índice desses programas. Então, um grande abraço para você. E também para o doutor Pedrazzi, Carlos André Pedrazzi, que é o presidente da OAB, nona subseção aqui em Friburgo, que me deu essa linda caneta e falou: isso aqui é para você usar lá no programa. Está aqui, Creton, a caneta da OAB, da nona subseção, Nova Friburgo, que eu estou usando com muita honra aqui no nosso programa. E Valéria... sim, Valéria Cristina. Valéria Cristina estava esperando aqui, porque eu falei, eu vou ler em castelhano. Aqui, ó. E eu estou sem óculos ainda. Muito valente vuestra posição. Pareciera situação similar a Don Quijote luchando com os molinos de viento. Pero vale, ordem es progresso, adelante e graças. Esse foi o lindo e-mail que nós recebemos da nossa internauta Bernardina González Bermúdez, da Espanha. Então vai aí, Bernardina, um grande abraço para você, continue divulgando, um beijo de todos nós aqui do Brasil e particularmente aqui do programa Terceira Revelação. Mandar um grande abraço também para Maria José, que eu tive a oportunidade de conhecer, diz que adora o programa, e também para o nosso querido Roosevelt Carvalho e a Adnéia, sua esposa, que completaram aí no dia 28 de setembro 45 anos de casado. Então, um grande abraço para vocês aqui do Terceira Revelação e continuem realmente estudando a doutrina espírita, porque vale a pena, e a gente aqui vai continuando com o nosso trabalho, sempre contando com a participação de vocês, que é fundamental, sem a qual a gente não estaria aqui ao longo desses 9 anos, né, Zé Manuel? Com certeza, com certeza. Grande abraço para vocês, como eu digo aqui, leiam tudo, assistam tudo, pesquisem tudo e tirem as suas conclusões, com liberdade, com consciência tranquila e livre. Valéria. Até a próxima.